assistir as aulas, porque eu fui no médico particular, daí eu estava medicada, eu tentava assistir as aulas, mas eu me sentia muito fraca. E eu estava tomando antialérgico, tudo, eu acabava dormindo nas aulas, Aham. que eu tinha que assistir deitada. E depois, a outra semana, eu fiquei internada, né? E agora que eu tô voltando, voltei para assistir aula na quinta-feira, quando voltou do carnaval. Mas está dando para levar. Hoje eu imprimi aqui o seu material, que nem isso, nem. Então, todo dia, quando vai tendo uma aula, agora eu vou lá e me organizo para aquela aula, para ir tomando pé, né? Então é isso aí. E do resto, tá sendo, tá? Boa Vamos noite, professora. começar. Boa noite. Fica à vontade, Silvana, se precisar sair para alguma coisa, Tá não bom, se sentir então. à vontade, não se sentir bem, fica bem à Mas vontade aqui. a partir de agora eu vou procurar assistir as aulas, porque eu noto assim que quanto mais eu tento me colocar na rotina, também eu vou melhorando, né? Sim. Então, estou me esforçando, pelo menos para ficar vendo a aula, né? Então, tá bom, então. Boa noite, viu? Boa noite, muito obrigada. Boa Boa noite, professora. professora. Boa noite. Vocês estão todos bem? Graças a Graças Deus. a Deus. Então, tá bom. Falamos junto, hein? É a sintonia. É, isso mesmo. Aguardar mais um pouquinho. Depois eu vou fazer a chamada. Os outros professores fazem chamada também? Fazem. Fazem. Alguns sim. É porque parece que até dá para eu pegar pelo próprio Teams, mas eu não consegui, então eu vou hoje fazer a chamada bonitinho. Legal. A Beatriz e a Amanda estão dando boa noite para vocês também. Boa noite. Ó, depois eu quero aí todo mundo aparecendo um pouquinho com a câmera, hein? Vamos esquecer disso. A Laís também, boa noite. Boa noite, prof. Boa noite. Tudo bom? Tudo? Então, tá bom. Gente, eu não vejo a hora de voltar presencial. Porque, assim, eu quero conhecer vocês pessoalmente, sabe? Já tem um vínculo, assim, estabelecido, mas eu acho que presencial deve ser muito melhor a coisa. É mais gostoso. Com certeza. Isso Você faz poder estar falta pra ali, né, gente. trocando a ideia pessoalmente. A Maria Eduardo Guilherme também estão dando boa noite para vocês. Boa noite. Gustavo. A Ingrid, o Caio. A Amabile também quer aulas presenciais. Logo, logo, se Deus quiser, gente, vamos ficar aí numa torcida, numa roda assim, né, de oração, de energia, para que a coisa passe o quanto antes, né? A Maria Eduarda falou que o Teams da Carolina deu um probleminha. Talvez ela se atrase um pouco, tudo bem. Viu? Vocês acreditam que a gente vai voltar presencial tão cedo? Eu não acredito, não. Não acredito. Olha, eu não consigo ainda ter uma posição, viu? Não é nem questão de esperança, é questão de ciência, de estatística, né? Exato. Não, gente, com essa vacinação baixíssima que a gente tem, a gente sendo o país que está no final da fila, né? Que hoje até alguém fala assim, ah, mas o Japão já
começou tardiamente também a vacina, só que eles começaram com o estoque completo já, né? E a gente tá aí, jeito indo para Brasília, protocolar um pedido de ajuda o filho do presidente, né? O outro tentando comprar a vacina da Rússia, né? Que eu nem sei se a Anvisa já deu o aval, que acho que Ainda não, mas parece que a Anvisa tá junto nessa. é. A gente até torce, né? Mas mesmo que, pensa bem, estado de São Paulo, no Brasil, comprar vacina na Rússia, deve existir uma burocracia, né? Já deve existir uma fila. Isso aí não é de um mês para o outro. Boa noite, professor. Não, Boa noite. é bem. Eu acho que assim, a gente só vai conseguir voltar tudo presencial depois que nós tivermos uma vacinação em massa. Sim, diz que só depois de 45 dias, né, depois, quando tiver segunda dose e tudo mais, é que se alcança o efeito esperado, né? Sim, Tá bem, eu tô na fila, assim, se seguir a minha idade é só em julho, né? Vocês, novinhos, sei lá, acho que só junto com o Papai Noel mesmo. Assim, não é nem questão de esperança, de sonho, de utopia. Eu acho que é questão de estatística mesmo, né? A gente ficar o pé na realidade e ser feliz com o que tem por enquanto, né? sim. Eu nem sei se vai ser esse ano também, Silvana, se você vai ser, se a gente vai ser vacinado. Pois é. Então, sendo muito otimista, eu acho que o pessoal mais novo, de 18 anos na faixa lá de 18 para cima, eu acho que vai vacinar só lá para dezembro, Por aí. né? E Porque também esse outro lance dessa doença a gente só vai conseguir eliminar ela quando todo mundo estiver vacinado, porque se só uma pessoa só faz um estrago do caramba transmitir a doença. Sim. é, E aí a gente conta com a nem boa educação, né? Não tem, parece que a população não tem educação. eu estava pensando nisso, Tamires. Eu estava vendo agora em um jornal que estava mostrando em Paraisópolis as festas, são esses pancadão, aquelas coisas de festa. Então você vê aquele monte de jovem que você fala, você olha e fala assim, gente, o que faltou? É isso, Estamos né? vivendo isso, estamos vivendo em outra realidade. Tido na aula de ciência, de matemática, de estatística, né? De ética. Assim, começa, a saúde está um caos, mas causado pela educação, que é um caos maior ainda, né? Uma Sim. coisa ligada à outra aí. Então, é assim, quando eu vejo aquilo, eu falo, gente, é uma geração muito, muito perdida, eu vejo, né? É uma geração bem perdida, que é da idade, claro que os colegas, a gente que estão aqui na classe, tem um objetivo, mas a grande maioria, ela foi aí formatada para não ter objetivo na vida, né? Para não ter senso crítico, né? Para não ter mínimo, para viver do senso comum, né? Sim. Porque isso privilegia, né, quem está no poder. Uhum. Seja direita ou seja esquerda, o que eles querem é manipular. Envolver a população, sabe? Para ficar mais fácil de manipular, no caso. Sim, e você sabe que hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito disso na aula, Que bom. Uhum. Isso aí. né? Acho que é legal. Muito bom. Deixa eu só ver aqui, a Maria Eduarda falou que acho que infelizmente também não vai voltar, né? Que ela prefere a presencial e que está se sentindo um pouco burrinha. Imagina, Maria Eduarda. Não, não se sinta assim, não, viu? É Ninguém nóis. é burrinha aqui, não. Depois a Luma, a Elise, a Ana Carolina deram boa noite. Eu vou ver aqui mais ou menos quantos tem, a gente já começa. A Ana Alô. Carolina falou que não é só ela. Gente, nós estamos todos no mesmo barco. Vamos pensar assim, hein? Sim. É engraçado, né? O Mauro vai estar comigo aqui. Eu sou coordenador e sou professor, eu sou pior. Sabe, eu posso pegar alguém da equipe para falar? Não. Eita. Eu não entendi. Oi, Bruno.
Também não sei. Acho que o microfone tá aberto só. É, Dieguinho tá aberto aí. Pessoal, eu vou fazer a chamada, então. Depois, no finalzinho, eu faço de novo, tá? Deixa eu só ver aqui a Carol. Boa noite, professora. Meu note está travando. Não tive. Então, eu tive que entrar pelo celular. Tudo bem. Se tiver algum problema, Carolina, depois você me pergunta se perdeu alguma coisa, aí eu te passo, tá? Hoje a gente vai. Eu vou explicar para vocês uma atividade. E então, lá para umas 8h20, eu paro a aula e eu explico para vocês e a gente conversa sobre isso, tá? Às 8h20, mais ou menos, também, daí eu faço de novo a chamada. Então, eu vejo quem faltou e pergunto novamente se essa pessoa tá ou não, tá? Alana. Presente, professora. Alex. Professora, tem o chat também. Ah, tá. Beleza. Tem alguns que mandam no chat, professora, que não tem o microfone. Vocês acham melhor fazer como? Pode ser assim, ó, eu vou então chamando, aqueles que não me responderem, porque eu sei que deve estar com algum probleminha, pode mandar pelo chat, pode ser? Claro. Tá. A Amabile tá aí. Eu já vou até colocar a presença para ela. Aline. Presente. Amanda. Acho que a Amanda tá no chat. Tá. Ana Beatriz. Tô aqui. Ana Carolina Cassiano. Presente, prof. Ana Carolina Tentor. Presente. Beatriz. Presente. Bianca. Aline, eu ouvi presente. Ana Carolina Cassiano também presente. Eu coloquei aqui, tá? A Bianca não respondeu, depois eu volto e vejo ela. Caio. O Caio já respondeu. Carolina. Também já respondeu ela, Bianca. Elísia. Presente. Felipe. Aqui, presente. Giovanni. Presente. Guilherme. Presente. Gustavo. Presente. Ingrid. Presente. João Vitor. Eu. Thaís. Fechar aqui já. Uma. Presente. Maria Eduarda. Presente. Maria Tereza. Presente. Mari Laura. Presente. Raíza. Presente. Silvana tá aí. A gente já até bateu um papo.
Silmara. Ô, Coca, desculpa. Presente, professora. Presente. Eu tenho que associar, tá? É eu, professora. Beleza. Tainá? Presente. A Valdete tá aí também, que eu vi que a gente já bateu um papo também. Valdir? Presente, professor. Tá animado, hein, Valdir? Muito. É isso aí. Bora pra aula de ética. Vivian? Presente. Tá, ó, os que não responderam até agora, mas eu vou voltar na segunda aula, é a Laís e o Alex. A Laís já respondeu, tá? Pessoal, é assim, como eu planejei essa aula para a aula da semana passada, retrasada, na verdade, para hoje, talvez vai ficar um pouquinho para a semana que vem. Tem coisas que eu estou acrescentando, porque assim, eu estou sempre dando uma olhada na literatura de novo antes de dar a aula para vocês, para ver se tem alguma coisa de interessante para poder acrescentar. Hoje eu já tinha enviado uma nova versão, tá? Eu mexi alguma coisinha de novo, mas são pequenas coisas, sabe? Nomenclatura, algum errinho lá que eu vi que às vezes o corretor meu também não ajuda muito, eu bato aqui numa teclinha errada. Então, depois vocês podem dar uma olhada, mas a essência é a mesma, tá? Ou eu deixei o slide um pouquinho mais bonitinho também. Hoje, então, a gente vai puxar mais para filosofia. Tem mais texto, eu não gosto muito de carregar slides de texto, porém, não tem como fugir muito. Perdão, gente. Não teve como fugir muito desses textos por conta da filosofia. Se alguém tiver dúvidas, então pode me parar e aí a gente vai conversando, tá? E eu quero também o mesmo bate-papo do outro dia, porque olha, a aula da semana retrasada foi muito top, foi muito legal. Eu gostei muito, vocês estão de parabéns. Vocês estão vendo o slide? Sim. Tá. Nós tínhamos parado aqui, na verdade, nesse último. Eu falei um pouquinho do TCLE para vocês, que é esse compromisso moral, então, que é necessário ter diante da sociedade. Falei que, por exemplo, então, no TCLE, quando a gente coloca todos os procedimentos que serão realizados, nós também precisamos oferecer um tratamento para essa pessoa. E aí isso tem relação com esse ato moral de solidariedade, de reciprocidade. Ou seja, ele me ajuda e eu ajudo ele também. Dessas características, então, decorre a exigência da responsabilidade, ou seja, eu tenho que pôr a minha responsabilidade aí e a pessoa também vai firmar com a sua responsabilidade. Responsável é a pessoa consciente e livre que assume a autoria dos seus atos, reconhece-os como seus e responde pelas consequências deles. Então, assim, por isso que existem prisões, porque entende-se que uma pessoa que mata outra, por exemplo, ou rouba, ela é responsável pelo ato que ela fez. Ela sabe que não pode matar, ela sabe que não pode roubar, e ainda assim ela fez. Então, ela precisa responder por essas consequências.
Agora, então, a gente vai entrar nos filósofos da era clássica. Eu trouxe aqui, mas como curiosidade, porque eu não vou entrar nos filósofos pré-socráticos. Esses filósofos foram Tales de Mileto, Pitágoras, Heráclito, Demócrito. Por que eu não vou entrar neles? Porque eles não falaram nada de ética. O único deles que veio falar de uma ética assim bastante rudimentar foi Demócrito, e que é uma coisa assim que a gente não leva, então, para a nossa sociedade nos dias de hoje. Então, é por isso que eu nem vou me atentar a eles, tudo bem? Eu trouxe, para todos os filósofos, eu trouxe uma frase deles, tá? Que é para a gente, depois para vocês também refletirem, a gente não vai se atrelar muito a essas frases, mas eu tentei buscar algumas que tinham muito a ver com a ética, tá? Para que vocês depois também pudessem refletir um pouquinho. Então, do Sócrates, eu trouxe a famosa frase dele: só sei que nada sei, e o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Então, ele era um cara muito humilde, o Sócrates, ele tem uma filosofia bem legal, ele parece ser aquele cara, assim, que faz parte do nosso grupo de amizade. Por quê? Porque ele era o cara que ele parava nas rodinhas e começava a conversar com o pessoal e começava a questionar tudo. Então, eu vou falar um pouquinho mais à frente disso para vocês. Ele foi, assim, o primeiro filósofo, então, a discutir sobre ética, a falar sobre ética. Ele é um dos maiores nomes da filosofia na questão ética e para a filosofia de um modo geral, né? Tanto que os demais filósofos, nós vamos ter os pós-socráticos, que são os discípulos dele. O quanto ele influenciou esses demais filósofos. A ética socrática, ela é caracterizada por um bom caráter e valores morais. Ou seja, a pessoa que agia diretamente tinha uma coerência com a cultura ateniense da época, né? Ele era bom e seguia esses valores morais, então essa pessoa era ética. A posição ética de Sócrates argumenta que o homem não é mau, mas é ignorante. Aí a gente pensa, né? Ele fala assim, o homem, ele é ignorante. Se ele souber mais, ele vai deixar de ser mau, porque ele vai saber, ele vai conhecer, ele vai raciocinar e ele vai entender que a pessoa pode ser boa. Aí a gente tem alguns contrapontos, né? Eu não sei dizer, assim, eu particularmente não concordo muito dessa ideia, porque eu acho que tem pessoas que são bastante esclarecidas e não são pessoas, assim, que a gente julga como boas, né? Não, a questão não é o conhecimento, mas, enfim, eu vim aqui para trazer a posição dele, né? Mas eu acho que tudo a gente tem que questionar, a gente tem que verificar o que dá para a gente tirar e o que talvez não seja tão necessário assim. Então, a posição dele é essa. Ele falava que o homem não era mau, o homem não é mau, mas ele é ignorante. Esse ponto de vista, então, é chamado de intelectualismo moral e afirma que a virtude pode ser conhecida e, acima de tudo, pode ser ensinada no princípio do eu. Então, ele fala que a virtude pode ser ensinada. As pessoas conseguem aprender. Então, o foco da filosofia socrática é o ser humano. A filosofia dele está muito ligada à racionalidade, né? As pessoas precisam pensar, precisam ser racionais. A razão, ela vem antes de tudo. Então, o foco da filosofia socrática é o ser humano e a busca pela verdade, ainda que não haja uma verdade absoluta. Então, às vezes vocês estão se perguntando, mas se o foco é a busca pela verdade, como assim que não existe uma verdade absoluta? Nós temos determinadas coisas
que são ditas como verdade, né? Nós temos algumas verdades absolutas? Nós temos, por exemplo, o sol é quente. Não tem como ser diferente, né? Há quem discorde, mas outra verdade absoluta. A Terra não é plana, né? Mas quando você fala da busca pela verdade, às vezes a gente foca numa verdade e a gente percebe que essa verdade não é bem uma verdade. E aí a gente vai refletindo e vai chegando a outras questões e a gente percebe que por trás dessa verdade existem muitas outras verdades ainda. Pessoal, se eu estiver indo rápida demais, se eu não estiver me fazendo entender, vocês me perguntem, vocês me interrompam, tá? Então, aí nós temos o método socrático. E o que é o método socrático? É o diálogo. O Sócrates, então, como eu falei, ele se reunia na sombra de uma árvore e ele começava a questionar as pessoas. E ele fazia perguntas. E ele fazia essas pessoas refletirem. E queria que essas pessoas dessem uma resposta. Até essas pessoas chegarem a uma conclusão, a uma verdade. Essa verdade podia ser diferente da dele, mas foi a forma como a resposta que ele encontrou. Entendem? O método socrático, então, ela é uma metodologia para abordar a filosofia ética. Você vai indagando, você vai fazendo com que a pessoa reflita sobre determinadas condutas morais. E será que essas condutas morais realmente são verdades? O que trazem para nós são verdades, né? E aí onde eu falei, né, eu gosto muito dessa metodologia do Sócrates, por quê? Porque eu acho que ela faz você a sair da sua linha de comodismo, né, da sua zona de conforto, e pensar não é fácil, gente, pensar dá trabalho. E aí nós temos, então, os nossos governantes, como eu falei, né? Independente se é lado A ou lado B, esses governantes, eles não querem que as pessoas pensem, porque é muito mais fácil você dominar uma massa. É muito mais fácil você dominar pessoas, né? A gente tem os dois extremos, né? Você pega pessoas que são PT, então elas são Lula extremo e existe aquela intolerância. E nós temos pessoas que são Bolsonaro e são Bolsonaro extremos e existe uma intolerância da parte delas. E aí você pergunta, onde que está o bom senso nisso tudo? Onde que está o senso crítico? Gente, não existe. As pessoas que estão lá em cima não querem. As pessoas que vão para o pancadão, elas ainda não entendem, né? Eu acho assim, se Sócrates pudesse chegar lá e fazer elas refletirem do erro delas ali naquele momento, o quanto isso está sendo prejudicial para toda uma sociedade, não sei, talvez seria um método legal para se abordar, sabe? Então, eu insisto, o pensamento, o raciocínio, o campo das ideias para você argumentar vai ser a maior arma que um ser humano vai ter contra qualquer tipo de manipulação, seja ela política, seja ela religiosa, enfim, é a maior arma que nós temos. E ele falava, então, que o bem está totalmente ligado à razão. Ou seja, uma pessoa de bem, ela só é de bem porque ela tem um raciocínio bastante aguçado, ela tem uma razão, ela consegue enxergar uma razão por trás de todos os atos dela, de todos os comportamentos, tá? Para o diálogo socrático, a ética, além do interesse especulativo pelo conhecimento do bem, é uma reflexão sobre trabalhar e viver. Não é só levar eles a raciocinarem sobre o governo, por exemplo. É algo que faz as pessoas raciocinarem do por que eu trabalho? Por que eu tenho que trabalhar? Qual é a minha função no trabalho? Por que eu vivo? Qual é a função? Qual é o sentido da vida?
né? Isso faz com que a gente pense sobre tudo isso. Às vezes eu falo, eu volto a falar, pensar não é fácil, às vezes a gente entra em parafuso, né? Porque você vai pensando e você não acha respostas. E às vezes a gente quer respostas. E a gente se esquece que o que move o pensamento são as dúvidas. Então, assim, cuidado, não precisam entrar em parafuso porque disso. Pensam, reflitam, tenham suas dúvidas, porque um dia, sempre vai ter aquele dia que você vai falar, olha, eu tive aquela determinada dúvida, hoje eu achei a resposta, sabe? É muito bacana isso tudo. Não apenas para saber o que são o bem e o mal, mas para examinar como a pessoa vive, como ela escolhe, quando ela escolhe. Então, quando eu penso, quando eu começo a raciocinar, como é que eu estou vivendo a minha vida? Qual é o peso disso para mim? O que eu estou fazendo por mim e para as outras pessoas? E as escolhas que eu estou tendo, elas estão refletindo positivamente para mim, para outras pessoas, ou elas estão causando algum mal? Elas estão causando mal a mim? Elas estão causando mal a outras pessoas? E isso a gente vai poder aplicar a tudo, não só como vivo, como escolho, mas a forma como eu me relaciono, né? Com outras pessoas, como que é isso? A forma como eu lido com o meio ambiente. Como que é isso? Será que eu estou contribuindo para o meio ambiente? Ou será que eu estou cada vez mais prejudicando o meio ambiente? Sabe? São questões que a gente consegue colocar a filosofia do Sócrates. Eu acho a filosofia dele muito legal. Minha única crítica foi aquela lá atrás que ele falava, então, que o ser humano não é mau, ele só é ignorante, né? Mas eu acho muito bacana a filosofia dele, eu acho que ela cabe em muitas coisas, e vocês vão perceber, não é só a dele, não é só a filosofia dele, de ética, que cabe para muitas coisas, os demais também, ainda hoje a gente vai ver isso, que elas cabem para muitas outras coisas. Então, ele falava que o homem, ele é um ser ativo. Por quê? Porque ele pensa, ele pensa, ele sabe escolher. Às vezes a escolha não é muito sábia, mas ele faz escolhas. Então, esse saber escolher tem relação com o fazer escolhas. E por isso ele é um homem racional. E se ele é um homem racional, portanto, ele pode ser bom. Sendo o homem um ser racional, o bem que lhe corresponde também deve ser racional, tá? Sócrates não pretende, com base na razão, fundar ou deduzir o bem, mas desvendar com ela a racionalidade que contém o bem humano. Então, ele é isso. Ele fala que o bem humano, ele está baseado na racionalidade, tá? Ele não tem essa pretensão de fundar ou deduzir o bem. O bem é algo que existe, que vai muito além. Mas é essa afirmação que ele vem trazer para nós a todo momento, que a racionalidade, ela está diretamente relacionada com o bem humano. A reflexão ética de Sócrates afirma que o conhecimento do bem é universal e objetivo. Ou seja, né, todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Porém, se as pessoas souberem o que é certo e o que é errado, se elas não forem ignorantes, né, elas vão ter esse conhecimento. Elas vão saber que não se pode roubar, que não se pode matar, que não se pode fazer fofocas, entende? Trazendo mais assim para a nossa realidade de hoje. Então, por isso que o bem, ele é universal e objetivo. E é possível levar isso a toda a humanidade, porque é possível levar conhecimento para todos. O engraçado, gente, que o Sócrates, ele não escreveu nada na vida dele. Tudo que a gente sabe é por meio dos escritos de Platão, de Aristóteles. Por que ele não escreveu nada? Porque diferente do Platão, que fundou uma academia, o Sócrates, como ele pregava, né, ele falava sobre ética debaixo da árvore, o negócio dele era conversa, era explicar, era fazer esse método socrático, diálogo. Então, ele não se ateve, assim, em escrever. Ficou para Platão
essa tarefa. E é possível notar isso no livro Banquete, né, onde ele descreve, é um banquete, um jantar com alguns filósofos que teve, e o Platão, então, descreve como que foi aquele jantar, e ali tem a visão mesmo do Sócrates. E outra curiosidade, né, eu acho que vocês, a maioria, né, deve saber também, o Sócrates, ele foi sentenciado à morte, né, ele teve que tomar um cálice de veneno, porque a sociedade ateniense acusou ele de corromper os jovens da época. Por quê? Porque fazia os jovens da época pensarem. E os jovens da época se revoltaram contra a nação ateniense. Então, ele foi colocado aí à morte. E ele fala que ele não corrompeu ninguém, ele apenas ensinou essas pessoas a pensarem, esses jovens a pensarem. Então, ele foi um cara muito bacana, muito à frente do tempo dele, e ele morreu pela causa, né? Então, aí, até aqui tudo bem, pessoal? Professor, Pode falar. então, só que lembra da história de Jesus, né? Jesus não escreveu nada sobre ele, escreveu sobre ele, né? Sim, os livros da Bíblia, nenhum foram escritos por Jesus, todos por seus discípulos. Porque vocês repararam? Também, né? Sim, é muito legal essa analogia que você fez agora. Porque assim como Jesus pregava para as pessoas no campo, eu não tinha parado para pensar nisso, é uma analogia muito boa. Assim como Jesus pregava no campo para as pessoas, Sócrates fez igual. Bem bacana. E aí, então, nós entramos em Platão, né? E Platão, eu trouxe uma frase também bem interessante dele. Ele fala: a paz do coração é o paraíso dos homens. Então, quando a gente está em paz com a gente mesmo, é o paraíso. É poder colocar a cabeça no travesseiro e não ter nenhum remorso ou algo do tipo, né? Enfim, isso fica para vocês depois pensarem um pouquinho. Então, a ética platônica, ela tem por base a ideia ou a ordem da justa proporção, que consiste em equilibrar os elementos diversos. Então, assim, primeira coisa que a gente precisa entender da filosofia de Platão. Ele falava do mundo inteligível, né? É o mundo sensível e o mundo inteligível. O mundo sensível é o mundo que nós vivemos, o mundo material. Nosso corpo faz parte do mundo sensível, a mesa faz parte do mundo sensível. O mundo inteligível tem relação com a nossa alma, com o nosso espírito. Tem relação com o ideal também. Ô, Elísia, se você depois quiser fazer alguma consideração, fica à vontade, hein? Então, eu sempre lembro em você, então eu fico, né, falando... Imagina, professora, eu sou aluna aqui. Mas fica à vontade, viu? Para colaborar aí comigo, com o pessoal, é sempre bem-vindo. Tá, obrigada. De nada. E aí, Platão falava do campo das ideias, né? O campo das ideias, assim como o próprio nome já vem dizer, a gente tem ali dentro de nós, da nossa cabecinha ali, então, tá ali dentro do mundo inteligível, o que é ideal, né? Nós temos um ideal de mundo, nós temos um ideal de relacionamentos, por isso existem os amores platônicos. Nós temos vários tipos de ideais, porque nós conseguimos formar ali na nossa mente, no nosso mundo inteligível, aquilo que para nós seja certo. E isso tem a ver também com a ética, com a moral, tá? Então, o que ele quer dizer com isso? Ter por base a ordem ou a justa medida. É o equilíbrio das coisas, tá?
Por exemplo, a justa medida entre prazer e inteligência. Não vai dar certo se você viver só pelo prazer. Da mesma forma que não vai dar certo se você viver somente pautado em livros. Então, precisa existir um equilíbrio entre esses dois. E assim é com tudo na vida. Razão e emoção, por exemplo. Não tem como dar certo viver só na emoção, ou não tem como dar certo viver só na razão. Nós precisamos, para viver bem, viver esse equilíbrio, tá? Então, ele propõe uma ética transcendente. Como assim? É uma ética que vai além daquilo já visto, dado que o fundamento da sua proposta ética não é a realidade empírica do mundo, ou seja, não é a realidade do mundo sensível, tá? Nem mesmo as condutas humanas ou as relações humanas, mas sim o mundo inteligível. Ou seja, foi aquilo que eu disse anteriormente, a ética para ele tem a ver com o mundo inteligível. A gente cria um ideal na nossa cabeça. Nós temos um ideal. Nós sabemos tudo. Por exemplo, nós sabemos que se você vai ocupar um cargo público, sei lá, como vereador, como prefeito, enfim, você é um funcionário da população. Você está ali para trabalhar pela população. Isso é um ideal, só que parece que as pessoas chegam lá e fazem sempre diferentes, porque está pautado nessa realidade. Nessa realidade, vamos dizer assim, ela é empírica, mas ela é corrupta ao mesmo tempo. Eu achei Platão um pouco mais ainda filosófico, sabe? Se alguém tiver alguma dificuldade, a gente vai debatendo juntos, tá? Mas vocês podem ir me interrompendo. O bem na concepção platônica não são as coisas materiais, entende? Então, assim, não tem a ver com o material, mas tudo aquilo que permita o engrandecimento da alma. Por isso, ele ensina que o homem deve desprezar os prazeres, as riquezas e as honras, em vista da prática das virtudes. Então, a virtude para ele está diretamente relacionada com o bem. Um homem de bem, uma pessoa de bem, ela é uma pessoa de virtudes. E isso leva esse homem a ser ético, tá? O filósofo, o Platão, no caso, aí centra as suas indagações na ideia perfeita, boa e justa, que organiza a sociedade e dirige a conduta humana. Então, essa ética, para ele, está ali na ideia, né? Ela é perfeita. Na nossa ideia, tudo é perfeito, tudo é maravilhoso, né? No trabalho, nos relacionamentos, dentro de casa, lá no Senado, lá no Congresso, a gente tem essa ideia perfeita. E aí, no vídeo que eu até passei para vocês, né? Eu achei muito legal, eu nunca tinha visto os vídeos do Pedro Renaud, e eu achei muito didático, achei que dá para a gente prestar atenção e não perder o foco. E ele trouxe um exemplo, né, de um professor dele que falava assim, que o melhor amor é o amor platônico. Ele falou que discorda, eu também discordo, tá? Porque eu acho que a gente, mesmo sendo imperfeito, a gente queria viver essa imperfeição, né? Mas ele fala que o melhor amor é o amor platônico. Por quê? Porque você pode ter a pessoa que você quer ali na sua ideia, você pode ter filhos com ela, você pode ser o que você quiser, ela só não vai saber disso. É o detalhe, entende? E ele vai viver perfeitamente. Mas não é assim, né? Não tem como a gente viver somente no mundo perfeito. A gente está inserido no mundo sensível, no mundo da matéria. Então, assim, é conciliar matéria e subjetividade. Então, as ideias formam a realidade platônica e são os modelos segundo os quais os homens têm seus valores, leis e moral.
Professora, acho que todo mundo já passou pelo amor platônico, né? Todo mundo, certeza. Todo mundo já passou, já sonhou, já idealizou, Já sofreu. casou, separou, fez tudo, né? Sim. Então, é um dos primeiros amores que eu acho que tem, né? Que é aquela insegurança de chegar e começa a idealizar, a sonhar. Sim, e olha, eu não concordo com ele que é o melhor, mas eu diria, particularmente, Tamires falando, que é o mais bonito. Porque a gente realmente criou a coisa mais perfeita dentro da nossa mente. Enfim, é algo aí que a gente... É um sonho, né? É um É sonho. no sonho, é onde você realiza, é onde tudo é perfeito, onde tudo é possível, né? Não Sim. existe empecilho, não existe problema, tudo é alcançável. São as realidades paralelas, né? E você vai traçando o seu sonho. Então, o imaginário, ele é muito forte nessa parte aí. Então, não só no amor platônico, né? Em qualquer cenário que a gente crie na nossa mente, ela é muito extensa, né? Então, a nossa mente, ela tem esse poder de criar vários cenários, né? E o amor platônico, eu acho que é um dos primeiros amor que a gente aprende a ter, né? Que é aquela coisa, né? De sentir, se descobrir, né? Sim. E depois você vem o amor ágape, né? O amor fraterno, né? São um dos, não sei se é o primeiro, um dos primeiros, mas são um dos amores possíveis. Que legal. E é o amor dos... e foram felizes para sempre, da Disney. Bem bacana. E você sabe que assim, a gente, como você disse, a gente cria em todas as situações, né? Essa idealização. E eu falo assim, a gente às vezes tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque às vezes a gente se frustra. A gente acha que ia ser de uma determinada forma e não é. Ixi, no começo, depois que eu me formei, nossa, imagina, uma frustração atrás da outra, porque eu achava que eu ia sair da faculdade e ia sair empregada, né? Eu não gosto de clínica, não é meu campo, eu não queria clínica, e não aconteceu. E aí foi um baque. Mas aí aquela coisa, né? Você pega essa sua frustração, reorganiza ela, percebe que ela pertencia ao mundo ideal e que você vive num mundo material, e então você reformula o trajeto e segue esse trajeto. A frustração, ela é boa. Os erros são bons. A gente tem que passar por eles para a gente aprender. Se a gente vivesse só no campo das ideias, imagina só, porque a gente sabe, viver felizes para sempre não é uma realidade. Enfim, vamos lá. Professor? Oi. Deixa a pessoa falar, que agora eu não identifiquei quem foi, depois eu falo. Tudo bem, fica à vontade. Não, pode continuar, Mari. Achei que você já tivesse acabado. Não, pode falar, Coca, depois eu falo. Pode falar, Coca. Ô, professora, só vou dar uma contribuição aí, que a hora que você estava falando assim, né, lá a prática das virtudes, que é um homem de bem, ser ético. Vocês estão me ouvindo bem? É que eu estou em outro lugar. Eu tô. Tá. E aí você colocou dos políticos, né? O Bill, ele é a terceira vez que ele se candidatou a ser vereador. Uhum. Na verdade, assim, né? O sonho dele era ser secretário de esportes. Para quê? Para ajudar aquilo que ele sabe, 30 anos já na atividade física, na natação, e ele já trabalhou na prefeitura, ele já trabalhou lá na parte de esporte, então ele sempre idealizou uma Jaú muito melhor, não só para o esporte, para as outras coisas também, mas o foco dele é o esporte. E foi a terceira vez que ele se candidatou, e aí essa vez agora ele conseguiu. E aí, quando você falou, né, um homem do bem e a questão ali de ser ético e de muitas vezes se frustrar, e você também colocou no seu começo aí contra as frustrações. E é tão interessante tudo isso, porque o que mais a gente falou, né, quem conhece o Bill, quem sabe como ele é, sabe dos ideais dele, sabe do objetivo dele, sabe do que realmente ele quer. E foi agora esse ano, então, com toda essa pandemia e tudo mais, e logo no começo já vieram, né, críticas, e já vieram
um monte de coisa, isso e aquilo, e as meninas, né, aqui da academia, nossa, Coca, você viu que escreveu isso, aquilo, aquilo, aquilo e aquilo, e uma coisa que a gente sempre falou, eu fiz, olha, você quer ir lá, você quer ser secretário de esporte, você quer trabalhar com esporte, para isso você tem que estar lá engajado, você tem que estar interagido, você tem que, beleza, tudo bem, tá? E aí, essa vez que ele conseguiu, então a gente falou, né, eu falei, olha, a única coisa que você tem que permanecer é com a sua essência, com o que você é, do que você é, a ética que você tem, a pessoa do bem que você é, que a gente conhece e que a gente sabe. E aí, quando as meninas falaram, nossa, Coca, você viu tudo que escreveu, não sei o quê, nossa, eu não consegui nem terminar de ouvir a pessoa falar. E eu não sou muito de, né, de ir lá, de ver essas coisas. E aí, fui lá, eu li, assim, uns 10 comentários, sabe? Li um por um, assim. E fui pensando, esse não é ele, esse não é o meu marido, né? Esse não é o Bill de que eles estão falando, e que ele sabia muito bem que ele ia enfrentar muita coisa, nem começou ainda, né? Mas como tudo isso é extremamente delicado, muito delicado, que é isso tudo que você está colocando, mas se tem aquela essência, se você realmente está decidido a fazer e a ser e a exercer ali o que você veio para fazer nesse mundo, e ninguém vai mudar, e ninguém vai alterar, você vai continuar sendo, porque senão você passa a ser, a pensar e a fazer e a agir como a maioria, é muito maluco tudo isso, né? Mas é uma realidade que, como você falou, no começo é muito frustrante, porque você não está acostumado, não é que você não está preparado, você não está acostumado com essa lida, e aí você vai começar a lidar com isso, então você tem que estar extremamente alicerçado, muito firme, muito forte no seu propósito de vida e seguir em frente. Sim. Porque, né? Que é bem, e você foi falando, eu falei assim, nossa, olha só, muita coisa se encaixou, né, em tudo isso aqui, e realmente é isso mesmo, a vivência, a situação toda, a realidade toda, quando você está lá num meio totalmente diferente de tudo aquilo que você já fez, e aí assim, né, você tem duas opções, você chega, presencia tudo aquilo, vê tudo aquilo, vira as costas, não, isso aqui não é para mim, que isso eu escutei de uma amiga nossa falando, sabe? Ou então, não, é para isso mesmo que eu vim, e é aqui que eu vou ficar, e é aqui que eu vou fazer, e é aqui que eu vou me empenhar ao máximo para que eu colabore, para que as coisas ali sejam, né, melhores. E, Coca, o legal de você colocar essa vivência, porque assim, a gente percebe o quanto a nossa sociedade está doente. Em que sentido? No sentido assim, parece que não se pode, o outro nunca pode estar mais feliz do que a gente. O outro não tem o direito de conquistas. A intolerância está muito forte, entende? Então, é o atacar, é o utilizar-se de mentiras, das famosas fake news, para desestabilizar. Com a cabeça. Né? A gente vê isso na política, infelizmente, é um jogo sujo, muito sujo, né? Eu falo assim, as pessoas já começa assim, ó, quando vai ter debates, ninguém vem para questionar, o senhor fulano de tal, qual vai ser a sua proposta para o saneamento básico? Não, olha, o fulano aí de tal, no dia tal, estava numa festa tal, eu queria que o senhor falasse a respeito disso. Por que o senhor falou tal coisa? Sabe, aquela coisa de você alfinetar. A gente tem um determinado objetivo, um determinado foco, que é falar sobre as suas propostas, por exemplo. E por que você vai ficar atingindo o outro? Né? Isso também vale para tudo, não vale só para
o cenário político. É porque a gente vê isso muito mais facilmente, muito mais forte. Nós também estamos vivendo esse cenário pandêmico e, infelizmente, o que nós vemos de pessoas matando as pessoas que estão vivas lá na Santa Casa, por exemplo, o Evandro Motos lá, falaram, soltaram um monte de fake news. O Evandro morreu, o outro lá, um outro médico, ele morreu. Gente, né, é algo que causa dor, uma discórdia. Eu falo, não precisa atingir as pessoas nesse nível. E é aí que eu falo que a sociedade está doente. A Mari Laura, né, acho que ia falar alguma coisa? Sim, professora, eu ia falar sobre um livro que eu estou lendo, né? Justamente é sobre o que vocês estão falando mesmo, né? Ele fala sobre as leis espirituais da Índia, né? Que a pessoa que vem é a pessoa certa, aconteceu a única coisa que poderia ter acontecido, toda vez que iniciar é o momento certo, e quando termina, algo termina, né? Então, que nem você estava falando, né? Quando você saiu, você ficou muito frustrada de não começar a psicologia no ramo que você queria, né? Isso. E teve que se adaptar. Então, aconteceu a única coisa que poderia ter acontecido, né? Que nem a Coca está falando assim, muitas pessoas estão vindo e não estão sendo muito favoráveis ou receptivas, né? Então, talvez essas pessoas sejam as pessoas certas para abrir ou preparar eles para essas situações, né? Porque só está no começo, né? Então, vai fortificando, né? Esse lado emocional, né? Então, vai dando base, preparação para ficar forte, né? Então, assim, tudo que acontece na vida da gente tem um propósito, tem um significado, que a gente não pode simplesmente olhar. Então, realmente, às vezes, nós temos que sair desse mundo platônico, né? Do ideal, né? E vir para essa realidade. Então, geralmente, ninguém quer encontrar uma pereba na vida, né? E a gente encontra, né? E são essas perebas que faz a gente evoluir, né? Fala assim, eu não queria ter conhecido aquela pessoa, mas foi aquela pessoa que fez você se confrontar com o seu eu verdadeiro e você teve que evoluir, transcender e crescer. O momento não é, eu devia ter feito isso agora, eu deveria ter feito ontem, eu deveria ter feito amanhã, não. O que aconteceu, aconteceu no único momento que tinha para acontecer, o agora, né? Então, o momento certo é o momento quando se inicia, não é o ontem, não é nem o amanhã, né? Uma frase que também eu gostei, né, que fala assim que nada dói para sempre, né? E ostra feliz não faz pérola. É verdade. Então, ostra feliz não faz pérola. O que quer dizer essa analogia aí, né? Que nós precisamos desses incômodos para poder desenvolver, né? Para poder crescer. É através dessas dores, né? Não estou falando que nós precisamos ter dor, né? Mas através dessas incongruências que a gente vai crescer. É essas incongruências que faz a gente sair da zona de conforto e buscar alternativa. Então, é pensar nesse sair dessa zona de conforto e buscar alternativa. É lógico que o mundo filosófico é lindo. Quem não quer viver num mundo platônico, né? Num amor platônico, todo mundo quer. Mas tudo que acontece é o momento certo, todas as perebas que acontecem só vêm para fazer a gente sair dessa zona de conforto e expandir o nosso olhar e crescer. Eu também acho, viu, Mari? Eu concordo, eu tenho essa mesma visão. Eu acho que tudo acontece na hora certa. Mais para frente, o Aristóteles vai falar isso, só dando um spoiler aí. Agora, Coca, eu acho assim, quando você disse, né, que tem pessoas que são favoráveis, não são, fala alguma coisa assim, ou assado, e não é legal mesmo, tá? Mas eu acho assim, pensa sempre assim, tenha sempre assim com você. É a opinião dela. Eu não vou me sujeitar a rebater, porque muitas vezes esses tipos de comentários são baixos, né? Eu falo, a gente não precisa absorver a energia do outro, essa energia baixa. A gente não precisa descer ao nível deles. Então, lembrar que você pode não concordar, que ela pode ter a opinião dela, mas você não concorda. Sim, é que eu acho que eu nem completei. Eu li tinha acho que umas 100 mensagens. E eu li umas 10, né? Falei, bom, cada um está no seu direito, cada um pode pensar, dizer, falar, agir da maneira como quiser, porque
tá no direito delas, né? Não conhece, não sabe, e aí o que você vai fazer com aquela informação, né? Eu vou rebater, Não, claro que não, de jeito nenhum. Você tá ali para quê? Ela tem a opinião própria dela, ela vai ter as conclusões dela, ela vai fazer o comentário com todo direito, como todos têm, ela vai cobrar, ela vai fazer tudo. E aí, o que você tem que fazer? Ação. Você vai ter ação. O que você vai fazer, não é assim, eu vou fazer para mostrar. Claro que não, você vai exercer o seu trabalho. Assim como você está exercendo a sua função de professora, você é professora. Quando a gente não entender, nós vamos perguntar, você vai explicar. Se você não souber, você vai trazer a resposta depois, porque você vai se informar. Olha, eu não sei te dar essa resposta agora, mas eu vou buscar, tá? Mas você é a professora, então a gente tem ali o respeito para com você como professora que está ali nos ensinando, e a gente tem as nossas dúvidas, podemos não concordar com tudo que você está falando, lógico, claro, colocar as nossas situações, as nossas opiniões, e é o diálogo, é aquela conversa onde tem ali, você vai, você fala e depois você escuta, e aí você chega ali num consenso final que seja bom para os dois lados. Penso que é assim, né? Tudo na vida a gente tem que fazer assim. Com certeza. E não vai ser diferente. Mas é que são situações diferentes, né? Que você vivencia e que ali por um momento também você tem que ter ali uma sabedoria muito grande e estar bem centrado e ter esse equilíbrio aí, que é a parte mais importante que a gente tem que ter também, né? Sim. E a gente, né, conversando a respeito disso, eu lembrei, e eu acho assim, particularmente, eu acho que tem tudo a ver com ética, isso tudo, com até a questão da moral. Todos vocês se lembram das eleições de 2018, né? Muitas pessoas perderam amizades via Facebook porque não conseguem lidar com a opinião do outro, né? Falou a pessoa gosta do B, e aí começa toda aquela briga, e aí nós vimos familiares rompendo relações, sabe? Amigos também rompendo relações, quando era para se estar conversando a respeito, um aprendendo um pouco com o outro, colocando o seu ponto de vista, como você disse, o diálogo é tudo, né? Então, conforme o conhecimento das ideias... Professora, eu tive esse reflexo aí, né? Porque eu tenho uma colega, né? E, nossa, ela é anti-Bolsonaro totalmente, né? Nossa, demais, né? E eu faço meu argumento, eu não sou de partido nenhum, né? E aí eu falo, mas viu, não é só assim, tipo, mostrando, olha, não é porque você é anti que o outro seja perfeito, né? Sim. Nossa, mas se doeu, bloqueou. Sério? Sério? Foi levado ao extremo, né? Eu falei, não. Você não concorda, então não serve. Foi bloqueado. Eu falei, tá bom. E assim vai, né? É aquela coisa. Eu falo assim, eu não sou de partido, não defendo esse nem aquele, né? Sim. Eu sou muito a favor da visão ampla, né? Mas eu tive essa experiência aí. O anti-Bolsonaro não dá certo não, viu? Você fala assim, olha, se você tentar argumentar, bloqueia na rede. Mas o duro é que vale para os dois. Eu falo, o extremismo existe nos dois polos, tanto na esquerda quanto na direita. E a hora que cai no extremismo, aí que a coisa acontece. Que a coisa acontece. E nós temos que tomar cuidado com esse extremismo. Mas eu acho a Coca muito sábia, viu? O jeito que ela lida com as coisas, o jeito dela argumentar. Sabe? Até o jeito que ela colocou aqui, né? Isso, de filtrar a informação. Muito bacana. Então, conforme o conhecimento das ideias, das essências, o homem obtém os princípios éticos que governam o mundo social. Então, é por meio dessas ideias, da essência da pessoa, que o homem, que os princípios éticos vão governar esse mundo para ele. Então, o uso da razão é entendido como um meio para alcançar os valores verdadeiros, que devem ser seguidos pelos homens. Então, veja, ele até fala da razão, ele vai ser um meio, mas ainda assim a ética vai estar relacionada
com o campo das ideias. Então, agora nós vamos entrar no Aristóteles. Ele também tem uma contribuição, uma frase bem legal. Ele fala: o ignorante afirma, o sábio duvida e o sensato reflete. Então, é um convite, vamos ser todos aqui sensatos. O Aristóteles, ele nasceu aí em 384 a.C. Ele fala assim, que tudo que existe tem uma razão de existir e ser. E aí, dá para fazer esse gancho com o argumento da Mari, né? Isso tem a ver com a busca de algo na vida também. Então, assim, vamos lá, vamos por parte. Tudo o que está acontecendo tem uma razão. A gente está aqui por uma razão. A gente está nesse exato momento vivendo essa pandemia por uma determinada razão. Às vezes a gente não sabe qual seja a razão, mas tem uma razão. E essa razão talvez seja um convite para a gente repensar as nossas atitudes, para a gente repensar os nossos comportamentos com as pessoas e conosco mesmo. E essa busca que ele fala é que todos nós buscamos algo na vida. A vida não para. Eu não sei se vocês já estão estudando, se vocês viram alguma coisa de Maslow. E o Maslow, ele fala assim que ele tem a pirâmide dele. Então, a pirâmide é a base, né, que começa lá pelas necessidades fisiológicas, depois é a necessidade de segurança. O último ponto, o ápice da pirâmide, se eu não me engano, é a de autoestima. Então, assim, ele fala que nós buscamos algo, e sempre que nós conseguimos alcançar esse algo, nós buscamos outra. Por quê? Porque nós precisamos alcançar a felicidade, que está no topo. Então, tudo isso é pela felicidade. E parando agora para analisar, eu acho que Maslow pautou a sua teoria em Aristóteles, porque Aristóteles diz isso também. Então, ele fala que nós temos esse objetivo por buscar algo. E quando a gente alcança esse objetivo, a gente tem um outro objetivo. Eu estou na faculdade, terminei a faculdade, eu conquistei um objetivo. Qual é meu objetivo agora? Conseguir um emprego. Tá, concluí esse objetivo. Qual é meu outro objetivo? Comprar uma casa, enfim. Os objetivos vão mudar de pessoas para pessoas. Mas qual é a finalidade desse objetivo? É a felicidade. É as pessoas alcançarem a felicidade. Então, o Aristóteles falava que a ética, ela está diretamente ligada à felicidade, pois todas as pessoas buscam algo na vida e todos desejam ser felizes de alguma maneira. Isso tem a ver com o sumo bem, com o bem final, com a nossa felicidade, que é a doutrina de eudemonismo, tá? Como também, né, a gente teve as críticas aí em relação ao Sócrates, ao Platão, com Aristóteles não é diferente. Porque eu acho legal essa parte dele falar da felicidade, né? Eu acho que se nós conseguíssemos viver de forma ética, talvez sim, nós obteríamos uma felicidade. Porém, se você parar para analisar, um psicopata, ele fica feliz quando? Quando ele mata uma pessoa, certo? E aí, será que vale essa felicidade? Então, nós temos que tomar cuidado. Mais para frente, nós vamos ver isso, sabe? De agredir o outro. Mas, se você for parar para pensar, nem tudo que nos faz feliz nos convém. É aquela frase lá, aquela famosa frase, tudo posso, mas nem tudo me convém, sabe? Então, nós temos que também começar a filtrar esse tipo de coisa e pensar, me faz feliz? Faz feliz. Mas e para outra pessoa, será que isso vai trazer felicidade? Vai trazer um ganho? Porque a ética é isso, é pensar no bem, é pensar no coletivo, né? É quando a gente analisa o que vai ser feito de melhor para o outro.
E aí, para então ser ético, o Aristóteles falava que precisava seguir um passo a passo de 3 itens. O primeiro é a razão, assim como Sócrates, ele preza pela razão. Então ele fala que para buscarmos a ética, precisamos ser portadores de razão, pois a consciência nos dá segurança para discernir entre o que é certo e o que é errado. Legal, então assim, a gente consegue saber o que é certo e o que é errado, a gente tem essa faculdade. Só aqueles que são dotados de razão, que razão para ele era o mesmo que consciência, conseguem ser ético. Então, a pessoa ética, ela tem uma razão muito aguçada, assim como para Sócrates. A razão, ela é alcançada por meio de estudo e da aprendizagem. Então, o que ele quer dizer? Igual Sócrates, a pessoa, ela passa, então, também a ser ético quando a ignorância dela, né, cai por terra. Quando ela começa a estudar mais, quando ela começa a buscar o conhecimento. Então, o ser humano que é dotado de razão, ele é um ser de boa conduta. Então, aí fala, né, o ser humano que é dotado de uma razão, é preciso ter uma boa conduta. Mas nós não vemos sempre, né? A pessoa, por exemplo, que raciocina, igual eu falei, né, do psicopata. Eu acho que eu utilizo alguns exemplos muito extremos, mas eu acho que é mais fácil de observar, de compreender isso. Então, o psicopata, ele tem uma razão, ele é muito lógico, só que ele não tem uma boa conduta. O segundo passo seria a justa medida, ou meio termo, que é também a de Platão, né? Que é o equilíbrio, é o saber agir sem excessos, evitando os extremos. Então, assim como um corpo saudável é aquele que evita exageros, uma pessoa ética e feliz é aquela que age com prudência na vida. Então, um corpo saudável não é nem aquele que se sobrecarrega de exercícios, nem aquele que se sobrecarrega de gordura. Tem que ter um meio termo aí. E a pessoa ética e feliz, ela precisa ter esse equilíbrio para conseguir isso. A sua busca pela felicidade deve evitar destruir a busca pela felicidade de outras pessoas. Claro, né? Aí se contrapõe aquilo que eu disse do psicopata. Isso deve ser algo que deve ficar muito, muito claro para todos. A nossa felicidade, ela não pode destruir a felicidade do outro. Eu acho isso muito bacana. É que como ele fala muito por essa felicidade no início, então dá a entender, entendeu? E respeitar a busca pela felicidade de outras pessoas. Às vezes a gente também não respeita a busca pela felicidade de outras pessoas. Por quê? Porque vai contra os nossos princípios, né? Às vezes, uma mãe quer que um filho seja médico, o filho quer ser pintor. E aí, né? Então, é preciso respeitar isso. E o terceiro é que é aquela que age com prudência. Então, é o equilíbrio aí. A curiosidade aí é que Aristóteles, ele considerava as mulheres e escravos inferiores, né? Aí a gente para e pensa e fala, nossa, um homem que falava de ética considerava mulheres e escravos inferiores, mas o que a gente precisa entender? Que ele estava inserido num contexto ateniense, onde só eram cidadãos, homens, a partir de 18 anos e que já tinha servido ao exército por 2 anos. E naquela época eles tinham escravos. Então era normal para eles. Entende? Ele fez essa filosofia dele, então, pautada na conduta moral ali da época. Nós temos os filósofos da era moderna, tá? O Hegel, eu não sei se é assim, né, que se pronuncia, ele é um filósofo alemão, o Nietzsche e o Kant. Eu vou focar no Kant, porque ele
é o cara principal, a peça principal aí para os dias de hoje na questão da ética, tá? Eu vou então passar de forma bem breve pelo Hegel e pelo Nietzsche, embora seja muito boas as filosofias deles, mas aí o nosso centro mesmo é o Kant. Eu trouxe, então, para dividir com vocês também uma frase deles, que é muito do que nós estávamos conversando sobre esse ponto político. O que a história ensina é que os governos e as pessoas nunca aprendem com a história. Nós estamos cansados de ver em livros de história o que aconteceu. Nós vimos impeachments, e, enfim, muitas outras coisas, e ainda assim nós voltamos a fazer as mesmas coisas, né? Então, Hegel, ele divide a ética em subjetiva ou pessoal e objetiva ou social. Então, vamos falar assim, ele tem uma ética subjetiva e uma ética objetiva. A ética objetiva é a consciência de dever. Então, é a consciência que fala mais alto, né? Eu devo fazer isso ou não? E a ética objetiva é formada por costumes, leis e normas de uma sociedade. Então, eu estou pautada dentro de uma determinada cultura e eu estou agindo, né, de forma coerente com ela. E o Nietzsche, né, também trouxe aí eu trouxe aí uma frase dele também. Ele fala que a maldade é rara. Os homens, em sua maioria, estão ocupados demais consigo mesmos para serem malvados. Eu não sei, eu também não concordo muito, fiquei para vocês refletirem a respeito dessa máxima aí do Nietzsche. Então, o Nietzsche, ele critica a moral tradicional. E essa moral tradicional, ela é derivada da religião judaico-cristã, pelo fato de subjugar os instintos e as paixões à razão. Por quê? Ele veio para contradizer tudo aquilo que Sócrates disse. A gente não precisa viver só da razão. Não é certo viver só da razão. E aí, o que acontece? Tem um livro dele, eu não li esse livro, eu vi um resumo, assim, uma síntese, né? Um livro chamado Anticristo. Parece ser um livro muito bom, porque ele não vem para criticar Cristo. No seu livro, ele critica o cristianismo, a forma como a igreja se utiliza desse cristianismo. Uma forma de se dominar a sociedade vamos implementar o pecado. Você fez determinada coisa, sei lá, você traiu, não sei, é um pecado. Você traiu, e então você vai direto para o inferno. E isso gera um medo muito grande, né? E faz com que a igreja consiga dominar muito a massa. E isso é só um único exemplo, claro. Eu vejo assim, a igreja, ela tem um papel fundamental, ela tem, porque se ela não tivesse esse papel, talvez as coisas seriam muito piores, né? Mas, assim, tudo que é domínio, tudo que tem relação à dominação não é bom, né? E ele também critica muito o papel da igreja quando fala assim, em nome de Deus. Se eu não me engano, está nesse livro também, do Anticristo. Por quê? A igreja fez as cruzadas, a Inquisição, matou muitas pessoas em nome de Deus e levou outras pessoas a guerrearem em nome de Deus. E aí ele fala assim da morte de Deus, mas não num sentido dele ser ateu, mas o quanto a gente veio matando a essência de Deus, porque Deus não é isso. Deus é amor, Deus vai além do que esse cristianismo prega para nós, tá? Então, ele fala também que essa é a moral dos escravos, que nega valores vitais e promove a passividade e o conformismo. E quem são os escravos? Somos nós. Em oposição a ela, propõe a transvaloração dos valores. Ou seja, vamos repensar os valores, vamos modificar esses valores, que funda a moral dos senhores, preconizando a capacidade de criação,
de invenção, de potência. Ele falava que quando o ser humano ele consegue transcender, quando o ser humano consegue pensar nisso, ele está se superando. Ele consegue se superar, e isso faz desse ser humano um super-homem, porque ele está transpondo os limites que foram colocados a ele. E aí ele também faz uma crítica à sociedade desumanizada, porque isso tem a ver com a parte que eu falei, né, que ele fala do Deus morto. A nossa sociedade está muito desumanizada, e isso lá atrás, gente, antes de 1800 e sei lá, em 1880, por aí ele deve ter falado isso, porque ele é de 1844, ele morreu em 1900. Então, você vê é lá do outro século, e o cara já falava de uma sociedade desumanizada, e parece que nós estamos vivendo isso hoje, em pleno século XXI. Ele busca, assim, ao mesmo tempo que se percebe uma filosofia depressiva, percebe-se também que ele tem uma esperança na sociedade. E é claro que, assim, com poucas palavras aqui, né, o que eu trouxe é uma forma muito resumida do Nietzsche, até porque não vai cair na prova, nada. Mas quem tiver interesse, quem quiser ler a respeito, né, vai conseguir entender um pouco desse lado depressivo, desse lado de ter esperança. É um polo nele que varia muito. E aí, por fim, nós entramos em Kant, e eu acho que eu vou parar por aqui, porque são 8h18 e eu estou todas as aulas estourando o horário. Nós vamos deixar o Kant para a próxima aula. Tudo bem para vocês? Sim, pro. Beleza. Vocês estão me vendo agora? Sim. Beleza. Sim. Gente, só para eu confirmar, o Alex está presente? Tá sim. Ah, agora eu vi, desculpa, no chat, eu vi. Boa noite, professora, só consegui entrar agora. Meu note estava travando. Tudo bem, gente? Tudo bem, Alex. Eu vou colocar aqui já a presença para você. Pessoal, com a nossa aula, teve alguma dúvida que vocês queiram tirar? Ah, deixa eu só responder aqui no chat. A Carolina está perguntando de um artigo que está em espanhol. Ele está em espanhol porque eu não encontrei na versão português, tá? Mas dá para vocês traduzirem pelo Google Tradutor. Vocês podem estar utilizando, que dá certo também, tá? Vocês têm alguma dúvida? Eu posso já seguir para a atividade que eu quero passar para vocês? Pessoal, vocês conseguiram abrir aquele link que eu mandei da série? Consegui. Conseguiu abrir algum capítulo? Sim. Alguém não conseguiu? Eu demorei um pouco, sabe, professora? Mas aí depois eu consegui, tanto que eu nem consegui assistir tudo ainda, porque como eu fui ver ontem, era muito tarde, eu não ia perguntar para ninguém, porque eu não ia meia-noite perguntar para alguém se estava conseguindo abrir ou não. Demora para carregar um pouquinho, né? Mas depois vai. Isso, ele é meio demoradinho mesmo. Então era isso. Eu estava achando então que era o meu computador, porque demorou um tempão. Não, Coca, é o link mesmo. Então tá. É do portal, né, prof? Oi? É Chernobyl? É Chernobyl. A Carolina disse que baixou a série. Eu não sei se tem como. Quem manja de computador, sempre em toda sala sempre tem alguém que manja.
Não sei se dá para colocar no Google Drive, compartilhar o Drive. Talvez até daria, não sei. Depois vocês podem... Ah, ela falou que achou um link no Drive. Você pode depois estar passando esse link para eles também? Eu não sei, é mais para quem teve a dificuldade. Então, a série é Chernobyl, né? Ela conta a história aí, o desastre que teve, então, na usina. Só que ela não conta só o desastre. Ah, tá. A Carol tá falando que ela vai procurar e depois ela manda para a sala. Beleza, obrigada, Carol. E não é só o desastre em si. A questão de como o governo lidou com aquilo. O quanto aquilo foi mascarado, né? E vocês vão entender durante a série. E o que eu vou querer, eu vou passar assim, eu vou falar as perguntas, mas eu vou colocar na plataforma, tá? Para vocês. E eu falo assim, eu não sei, eu não lembro quem falou, acho que foi a Valdete, falou que começou a assistir e não terminou. É até bom, porque talvez com as perguntas seria mais fácil vocês irem assistindo e vai aparecendo as dúvidas, vai aparecendo as respostas para vocês, e aí é mais fácil de vocês colocarem no papel. O Alex está perguntando se é da HBO. É sim, é da HBO. São 3 questões que eu vou querer de vocês, tá? A primeira Professora, é uma série de quantos capítulos? 5. Tem 5 capítulos, é uma única temporada. Cada capítulo tem em torno de 1 hora. Então, assistir um por dia, alguma coisa assim. E o tempo também vai ser longo para a entrega. Porque, assim, tinha um trabalho, e eu vou deixar no lugar desse trabalho para vocês. Aquele que eu tinha denominado como atividade 2. Eu tinha falado de vocês me entregarem no dia 29. Vocês se lembram? O que acontece é assim, eu vou querer trabalhar com vocês no dia 29, essa questão, esse trabalhinho na sala. Será que vocês poderiam estar enviando para mim até o dia 26 de março? Sim. Sim. Pode ser? Pode. Pode. Então, tudo bem. Então, ele vai ficar para o dia 26 de março. E Professora, no dia 20... Oi? Esse seriado é dublado? Nesse link que eu passei para você, tem o dublado e tem o legendado. O link tá no portal? Tá no portal. Beleza. Eu deixei lá. Depois, se vocês quiserem, eu coloco como importante lá para ficar no topo. Tá? Você ia perguntar alguma coisa, Valdir? Sim. Tá marcado? O João também, não sei se o João acabou. Não, de boa. É só questão de conseguir acessar, ver a série. Professora. Tá. Oi. Peraí, vamos deixar só o Valdir falar e depois você já fala. 2 perguntas. A primeira, onde está o link? Tá no portal, eu deixei no mural. Ah, no mural? Deixa eu ver. Isso, mas eu vou anexar novamente o link e vou deixar ele lá para ficar no topo. Tá, e tem mais alguma atividade que a senhora passou? Não, por enquanto só essa. Então tá bom, obrigado. De nada. Agora, quem quer fazer uma pergunta das meninas? Professora, essas perguntas estão no portal? Ainda não. Elas estão aqui comigo. Eu vou passar no portal. Legal. Tá. A Lana ia me fazer uma pergunta, não ia, Lana? O filme que você está falando, né? Que você postou no mural no dia 19, né? Que você deixou um comentário. E o link lá embaixo, né? Isso. Eu tinha deixado um comentário e o link. Sim. Tá bom, então. Era só essa minha dúvida mesmo. Tá. Obrigado, viu? De nada.
E aí, nessas questões, eu vou colocar aqui para vocês, podem ficar despreocupados, não precisam anotar nada disso, eu vou colocar no portal, isso no máximo até amanhã já vai estar lá para vocês, tá? Então, aí eu vou estar perguntando para vocês, a primeira questão é, quais foram os comportamentos morais e imorais observados por você, independente da época e da cultura? Eu quero saber o que, naquele seriado, nos capítulos, quais são os comportamentos morais e imorais para vocês. O que eu sugiro? Fazer uma tabelinha. Então, coloca de um lado comportamentos morais, comportamentos imorais, e vai colocando abaixo. Bem prático, não precisa escrever o porquê, só listar mesmo os comportamentos, tá? Aí, no 2, eu vou perguntar para vocês qual a conduta, se a conduta moral da época, se a conduta moral era adequada para a época. E aí eu vou pedir para vocês explicarem para mim, tá? Eu vou deixar assim, bem aberto, a 2 e a 3 principalmente, que a 3 qual é a sua visão de ética sobre a série? São duas questões bastante pessoais. Eu quero, assim, se vocês também puderem assistir vídeos, lerem alguma coisa. Eu acho que eu caí um pouco, né? Professora, Não. a segunda pergunta... Tá normal, professora, pode continuar. Beleza. Pode falar, Coca. Não, você está confundindo eu e a Valdete. A Valdete fala, você pensa que sou eu. É verdade. Gente, vocês não sabem, mas o negócio azul aqui está acendendo. Por isso que eu abro a câmera, professora, para você ver que essa sou eu, não é a Valdete. Mas eu duro que por fisionomia, eu já até sei, sabe? Quem que é a Coca e quem que é a Valdete. Mas é um negócio. Abrem a câmera, por favor. Professora, sabe o que eu queria saber? A segunda questão que você faz a pergunta não ficou completa. Ah, tá. A conduta moral era adequada para a época? Seria essa a questão. Aí depois eu pergunto por quê. Legal, obrigada. De nada. Pessoal, mais gente aí, vamos abrir a câmera? Ô, professor, eu que tinha falado da série, porque eu achei que fosse tudo para hoje. E aí eu falei, nossa, mas como que nós vamos assistir tudo isso para hoje? Não. Imagina. Eu não sei se eu expliquei bem lá, vocês até me desculpem se eu deixei o negócio incompleto. Não, como estava demorando muito para abrir, eu falei, nossa... aí eu comecei a assistir um outro que era um documentário, mas eu falei, mas acho que não é a mesma coisa. Mas ajuda também, né? Sim, com certeza. E aí, então, a 3, a Valdete quer que eu repita a 3 também? A 3 eu consegui pegar, bem. Tá bom. Então, é assim, o que eu vou pedir para vocês? Eu quero mesmo a opinião de vocês, né? E gostaria que vocês fizessem links com as aulas, com o que a gente viu. Se vocês quiserem ver algum vídeo relacionado à ética também, a ler alguma coisa para fundamentar, seria assim de muito grande valor. Por quê? Porque vocês vão estar conseguindo ter uma base para o argumento, tá? Não é só opinião, mas fica claro que é algo bastante pessoal. Por isso, eu não vou dar esse trabalho em dupla ou trio, tá? Vai ser sozinho mesmo. O Alex está perguntando qual é a terceira pergunta. A terceira pergunta é: qual sua visão ética sobre a série? Eu vou deixar no portal, assim, eu deixei para falar tudo hoje, porque às vezes vocês queriam estar com as perguntas para irem assistindo capítulo por capítulo. Porque às vezes só um momentinho. Vocês assistem direto e acaba perdendo alguma coisa, tá? Quem que é o Valdir? A senhora falou a visão. Qual que é a outra pergunta? Qual sua visão ética sobre a série?
Sobre a série ou Sobre a série. ou sobre o fato histórico? Não, olha, pode ser a série. Assim, na verdade, aqui eu até ia falar. A série, quando eu quero dizer, é o fato histórico. Mas como eu estou dando para vocês essa série, é para se pautar nela. Mas isso não impeça que você vá atrás do que aconteceu e coloque isso para mim, sabe? A série é um documentário ou tem conteúdo de ficção? Olha, pelo que eu vi, não. A única coisa é que eles representaram é assim, que vocês vão perceber que existe um professor de física, e esse professor de física, ele vai explicando lá como é o funcionamento do gerador, do núcleo, de toda aquela radiação. E aí ele teve ajuda de outros 100 alunos de física da época e de profissionais. E lembrando que a época era uma época onde mulheres não se falavam, ainda mais num país totalmente comunista, onde não se vazava nenhum tipo de informação, tanto que o mundo só ficou sabendo da catástrofe de Chernobyl 3 dias após o acidente. E o porquê que ficaram sabendo? Porque os países, eles têm um sensor para detectar radiação. Então, os Estados Unidos detectou, a Alemanha detectou, a Bielorrússia. Foi a Suécia, né? Oi? A primeira detectar foi a Suécia. Foi a Suécia, a primeira. E aí, então, não teve como esconder. Mas e aí, por que eu falei disso? Porque na série vai aparecer uma mulher, uma física também, nuclear. Essa física, ela aparece, então, hoje, porque hoje a mulher pode, né? Está envolvida na ciência, está envolvida no meio. Na época não podia. Então, essa mulher, ela vem para representar aqueles 100 profissionais de física que ajudou o professor Legasov. Então, é a única coisa que eu percebi que tem de diferente, mas no fim da série isso também é explicado. Obrigado, professora. De nada. Fala, João. Você consegue mandar o link e as perguntas para mim no e-mail, por favor? Consigo, claro. Você pode passar o seu e-mail para mim, fazendo favor? Posso editar? Pode, para mim é melhor. Tá, é Juca com K. Juca com K. Não, é Juca, assim, é Juca, tá. Em vez de ser com KK. Juca. Isso. J-U-K. Isso. Juca.jaú1. Jaú1. Pode falar. Jaú1, sem o Jaú sem acento. Tá. Juca.jaú1, @gmail.com. Tá. Só para confirmar, então, com você. Juca é Juka. Jaú1, Isso. Tá. Pessoal, eu vou colocar as perguntas na plataforma, no portal, tá? Podem ficar despreocupados. Caso vocês não acham também, eu vou estar enviando para o João, tá? A parte. Caso não chegue para vocês, vocês podem estar me mandando um e-mail ou um WhatsApp, tá lá no portal também, tá? No mural. Alguma dúvida, pessoal? Tamires, Oi. Posso só dar uma sugestão? Pode, Se você claro. Na aba de atividades, eu acho que fica mais fácil para a gente, que é como os professores costumam fazer. Abrir uma abinha de atividade e já colocar o link e as perguntas. Para a gente acaba ficando mais fácil. Tá, eu vou fazer isso, então. Aí, depois, ou a Silvana ou a Coca podem me dar um retorno para ver se deu certo isso? Posso sim, professora. Então, tudo bem. Você viu, tem uma pergunta da Carol. Quando for falar sobre os comportamentos, coloca em qual episódio eles acontecem ou não há necessidade? Tá, não tem necessidade, tá? E aí, outra coisa que eu ia falar, e que eu acabei perdendo, então, assim,
pode falar aleatório, a gente não vai se prender a episódios. E nessa última, na terceira, qual a sua visão ética sobre a série? Claro, a série é longa, né? São 5 só, mas é 1 hora cada. Se vocês quiserem achar alguma dificuldade em focar a série, quiser pegar um fato em específico da série, ou 2, ou falar sobre a série também, essa visão ética, tá tudo certo, tá? Não precisa ser algo assim rígido, a série. Às vezes vai querer falar de uma determinada coisa, a visão ética de uma determinada coisa, e tá tudo certo. Por quê? Depois a gente também vai estar debatendo na sala. Eu quero trabalhar essa atividade com vocês, por isso eu pedi para ser entregue até sexta-feira, dia 26 de março. Porque daí sempre vai ter uma visão complementando a outra. Tudo bem? Ok, professora, tudo bem, tudo certo. Tudo bem, professora, obrigada. De nada. Olha, hoje eu estou terminando a aula no horário. Obrigada, Tamires, é para qual dia mesmo? Professora, tchau, boa noite. Obrigada. Revê-los. Boa noite. Boa semana. Boa noite. Tamires. Oi, pode falar comigo. É para qual dia mesmo? É para dia 26 de março. Deixa eu anotar aqui na minha bloquinho de nota. Seis, 3. Beleza, valeu.